Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Queria me dirigir especialmente nesse início de transmissão a você que está revendo essa live, seja aqui no Instagram ou no YouTube, tá? Porque ele também vai ficar gravado no YouTube posteriormente, tá? Nós estamos aqui para iniciar o nosso sexto dia das lives de comunicação e oratória, em que nós estamos entregando conteúdo de qualidade para você aprimorar sua comunicação e desenvolver o seu poder pessoal, tá? Então nós estamos aguardando as pessoas entrar na sala, seja bem-vindo. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez e não viu os anteriores, eu queria te informar que existe 3. Desde domingo nós estamos nessa transmissão, dia 7 de junho, e existem 3 que estão postados no Instagram, os outros 2 estão no YouTube, no meu canal do YouTube, lá Dilson Moita. Então você pode acompanhar por lá, que você também vai ficar sabendo, porque esse é um processo que nós iniciamos no domingo. Então começamos a falar sobre a importância da oratória, a expressão corporal, a comunicação não verbal no segundo dia, no terceiro dia sobre o medo de falar em público, no quarto dia a ansiedade, como controlar a ansiedade, no quinto dia nós falamos sobre o público-alvo da comunicação, como você se conquistar a plateia. E hoje, finalmente, nós estamos aqui para falar sobre a preparação da sua apresentação, da sua explanação, tá? Então eu queria pedir para você que está entrando na sala aí agora, tudo bem, gente? Vamos lá, e você vai lá e aperta aí nesse aviãozinho para convidar outras pessoas. Você pode convidar até 50 pessoas para fazer parte dessa transmissão, tá? Você pode fazer um convite de até 100 pessoas para acompanhar, tá? E só lembrando, nós vamos deixar essa live... Tudo bem, Vigílio? O Vigílio acabou de entrar, nós vamos deixar essa live gravada no YouTube. Você vai poder acompanhar. 3 vídeos já estão aqui, nós vamos transferir todas as séries para o YouTube para que você possa assistir na sequência as 7 aulas. Nós começamos com a primeira aula no domingo e vamos dar continuidade às aulas nesses dias agora também, tá? Só um minutinho, gente. Só um minuto que a gente está abrindo aqui e a gente vai começar agora a falar da preparação, desse momento em que você prepara a sua apresentação, a sua comunicação. Queria informar também para vocês que nós estamos deixando o material complementar a essa live lá no nosso canal no Telegram, tá? Aqui no feed de notícias você vai encontrar o link para que você acesse o meu canal no Telegram, e lá você vai ter, por exemplo, algumas palestras que não são minhas, são palestras internacionais, que complementam o conteúdo dessas lives, e você vai complementar todo esse conhecimento e colocar em prática também, tá? Tem alguns exercícios para você colocar em prática, tá? O que nós vamos falar hoje? Hoje o nosso tema é preparando a apresentação, preparando o show, ou seja, preparando uma apresentação eficiente, tá? E o que é importante que a gente está trazendo aqui para você para fazer uma apresentação eficiente? Primeira coisa que eu anotei aqui, dominar as técnicas para fazer uma apresentação eficiente, tá? E isso é que você está estudando aqui desde o primeiro dia, que nós estamos trazendo para cá as técnicas, aquilo que você pode aprimorar, aquilo que você deve saber para fazer a sua apresentação, tá? Então, dominar essas técnicas. Nós vamos disponibilizar os slides, inclusive sobre a postura, gesto, a entonação da voz, tá? Depois, deve ir ao encontro do interesse dos ouvintes, tá? Para uma boa preparação. Isso nós tratamos com mais profundidade na live de ontem. Como é que você vai despertar e conquistar o público, conquistar a sua plateia, conquistar a audiência, tá? Depois, desenvolver o assunto de forma clara, lógica e concatenada. Ou seja, gente, a sua apresentação tem que ter um início, um meio e um fim. E as ideias que você está expondo não podem estar desconexas do assunto que você está abordando. Como nós estamos tratando de oratória, nós organizamos essa apresentação, como eu já disse aqui para você. Ela tem uma primeira parte, a importância, para trazer as pessoas para o interesse dessas lives, da comunicação. Depois, nós tratamos especificamente da comunicação não verbal. Depois, nós tratamos do medo, que é um grande entrave, um grande problema, da ansiedade. Depois, preparando o público. Então, há uma sequência e agora a preparação. E nós vamos finalizar amanhã, não aqui no Instagram, nós vamos finalizar no YouTube, lá Dilson Moita. Lembrando você, mais uma vez, nós já temos a preparação já, lá você entra lá Dilson Moita, já tem a credencial da live, você pode marcar o sininho, porque já está lá o lembrete para você, na hora que nós entrarmos online, você já vai ser avisado, você já vai ser notificado da live de amanhã, que começa também às 17 horas. Todos os dias às 17 horas, tá?
Atingir os objetivos propostos, também a sua apresentação tem que ter isso. E nós vamos passar agora a falar especificamente sobre o roteiro. O que é o roteiro, gente? O roteiro, primeira coisa, você vai ter a escolha do assunto. Primeiro tópico aí, se você estiver anotando, pegue uma caneta e anota. Primeira coisa é a escolha do assunto. Segundo, determine os objetivos. Qual é o objetivo que você quer alcançar com a sua explanação, com a sua comunicação? O que você quer comunicar? Qual é o seu objetivo? Isso tem que estar bem delineado, de forma clara, porque isso vai te ajudar na tua apresentação. Terceiro, conheça os ouvintes. Nós trabalhamos isso muito na live de ontem. Como conhecer o ouvinte? Como fazer um feedback para você, se você vai para uma plateia que você não sabe, o público, como fazer isso no início da apresentação, nós trabalhamos na live de ontem. Verifique o local e as circunstâncias da apresentação. Se você vai fazer uma explanação, se é para 20 pessoas, você pode fazer isso sem a utilização do microfone. Mas se você vai atender um público de 30, 40, 50, 100 pessoas, 1000 pessoas, aí você tem que verificar o local antes, verificar pelo menos com antecedência de 24 horas, se está montada a estrutura de som que você vai precisar, a acústica, a refrigeração, se tem refrigeração no ambiente e ainda você vai verificar se tem os equipamentos de multimídia que você vai utilizar, caixa de som, o som, ou até mesmo o data show, para que você possa conectar o seu notebook, ou trazer o seu pendrive, ou trazer as informações de alguma forma, para que você possa projetar as imagens se você vai fazer a utilização desse recurso. Se vai utilizar vídeo, também verificar se é possível fazer a projeção de vídeo, se você vai poder usar algum vídeo na sua explanação para enriquecer ou para tornar mais dinâmica a sua apresentação também. Faça pesquisas e escolha as informações. Quando você vai escolher, a partir do momento que você escolhe o tema, você vai pesquisar para aprofundar. E na escolha do assunto, nós pontuamos algumas coisas aqui para que você tome conhecimento. Primeiro, fale sobre um tema atual. Gente, a gente está falando sobre comunicação e oratória. Ele nunca foi tão atual como na história da humanidade. As pessoas se comunicam todo o tempo. E agora, mais ainda, com a internet, se usa muito as lives, se usa muito desse mecanismo das redes sociais para fazer aulas, para fazer comunicação. E agora, mais ainda, em época de pandemia, em que cresceu enormemente o número de pessoas utilizando isso. Então, para falar disso aqui, eu já abordei, fiz uma abordagem sobre como utilizar a ferramenta da comunicação numa live. Inclusive, aqui já é uma aula. Se você notar, logo no início dessa apresentação, você viu que eu estava me referindo às pessoas que estavam assistindo pela segunda vez, ou então as pessoas que foram rever, que não puderam acompanhar ao vivo. Que a gente sabe que às vezes tem 20 pessoas na sala aqui, mas depois 80, 100 pessoas assistem o vídeo posteriormente, quando ele fica ali à disposição para ser assistido. E aí você tem que se referir logo no início da live, o que a gente tem visto muito nas lives que estão sendo transmitidas. As pessoas colocam a música para tocar, ou ficam se movimentando e não tem som, nós fizemos isso nas primeiras, mas o ideal é que você já inicie, tá? Já inicie se referindo às pessoas que estão assistindo naquele momento e que você está esperando entrar, as pessoas que vão acompanhar ao vivo. Tá? Então escolha um tema atual. Eu estou me referindo ao assunto que você for abordar. Aqui nós estamos tratando de um tema atual, que é as lives, estamos falando da comunicação e da oratória, mas falando da importância de utilização desse ferramental. Trate de um assunto sobre o qual tenha autoridade. E aí, quando eu falei no primeiro momento em que eu fiz a abordagem das lives, que seriam 7 lives, eu demonstrei a minha autoridade nessa área, que eu sou credenciado pela Escola Judicial para ministrar cursos de oratória, a Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amapá. Eu também já ministrei palestras em vários eventos, em instituições, em encontros internacionais como palestrante, em eventos do Conselho Nacional de Justiça. Também já fui convidado para ministrar cursos pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, tudo isso vai credenciando e dando e demonstrando para você a autoridade que eu tenho nessa área. Por conta das minhas palestras, das minhas explanações, da minha atuação na área da infância e juventude, que é a área que eu atuo, eu consegui a seleção e fui aprovado na Universidade de Harvard. Então, isso aí, mesmo sem falar inglês. O curso é traduzido, tá, gente? E eu não sei falar inglês, é um desafio que eu tenho para superar esse ano ainda. E fui aprovado em Harvard. É o sonho de muita gente estudar numa das melhores universidades desse planeta, desse universo, que eu não conheço outra nesse universo. Então, isso credencia a autoridade. Então, você vai abordar sobre um tema que você domina, que você tem um ferramental e que tem autoridade. Normalmente, eu sempre sou chamado para falar sobre infância e juventude. Então, infância e juventude é uma área que eu domino, que eu conheço há muito tempo. Tenho mais de 20 anos de atuação nesse segmento. Escolha também um assunto de que você goste.
Comunicação, oratória, é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu pesquiso e que eu estou sempre estudando. Para você ter uma ideia, eu agora, nesse momento, nesse período de quarentena, eu estou em 2 mentorias e essas 2 mentorias eu tenho mentores de comunicação e oratória. Embora eu já tenha feito curso com Laí Ribeiro, Roberto Chinhachique, Paulo Vieira, Sanjolen, Reinaldo Polito, os grandes players na área da comunicação, eu ainda estou aprendendo mais com as pessoas que hoje são pessoas que têm mais de 100, mais de 1 milhão, mais de 2 milhões de seguidores na internet. Então essas pessoas estão me mentorando na comunicação com as redes sociais. Isso também dá uma autoridade e é um assunto que eu gosto e sempre estou estudando. É um assunto que você, a partir do momento que você assistir essas lives, que você começar a estudar, você não para de estudar mais sobre isso, porque tem muita coisa para descobrir, tem muita coisa para aprimorar e a gente está a todo tempo se renovando e aprendendo cada vez mais. Coloque uma nova roupagem nos velhos assuntos. É uma dica que eu dou também para você. Oratória é muito antigo. Você vai ouvir os tribunos da plebe, lá da Roma. A gente faz essa abordagem histórica também, quando vai fazer o curso presencial ou numa palestra, quando eu estou numa faculdade. Aqui eu não fiz essa abordagem, porque na internet você tem o conteúdo mais direto. Você está trabalhando com o público ali, você tem que tornar esse momento que a pessoa está desprendendo para te dar audiência, para te dar atenção, para trazer conteúdo de qualidade. Então, no momento em que você tem um tempo maior, um curso mais ampliado, você aí tem a oportunidade de fazer essa abordagem, de trazer o assunto velho com uma nova roupagem. Como era que os tribunos da plebe, da Roma, da Grécia utilizavam a oratória para se comunicar, entendeu? Como é que a origem da democracia perpassa pela comunicação e pela oratória. Então, os argumentos, e aí a gente pode pegar, por exemplo, Platão. Platão tem um livro, na verdade não é Platão, Aristóteles, A Arte da Retórica. É um livro que eu tenho, que há 2 anos atrás finalmente traduziram para o português, e a gente, quando queria ter acesso a essa bibliografia, a gente tinha que procurar em língua estrangeira, em alemão, em francês ou em inglês. E agora nós já temos A Arte da Retórica, escrita por Aristóteles, em português. Você pode comprar pela internet. Então é um primeiro livro básico, escrito há mais de 300 anos antes de Cristo, que fala sobre a teoria da argumentação e que pode te ajudar a trabalhar. Tudo bem? Olá! Olha aí, o Luiz Galvin acabou de entrar, o nosso aluno lá da Venezuela, que está acompanhando aí, lá de Caracas, tá? Que mais, gente? Continuando aqui. Escolha do assunto, né? Ainda sobre a escolha do assunto, opte por um assunto pertinente à circunstância. Nós estamos tratando de comunicação. Quando eu escolhi as lives de comunicação, é porque a comunicação está muito em voga nesse momento. Com as transmissões de internet, com as lives, muito conteúdo está sendo produzido e as pessoas estão produzindo, às vezes, sem o conhecimento técnico, sem passar segurança nas suas explanações. Pessoas que, às vezes, têm conteúdo, mas não têm uma forma adequada de passar isso para o público. Então, o que nós fizemos? Nós optamos por um assunto pertinente à circunstância. Começamos por comunicação e oratória, para desenvolver o quê? O seu poder pessoal. As pessoas, quando estão na internet, estão querendo compartilhar o conhecimento que têm com outras pessoas, estão querendo ajudar as pessoas que estão em casa, como nós estamos fazendo aqui também, e isso é o momento em que você vai tornar essa quarentena produtiva para alguém. Alguém que está ouvindo e assistindo essa live, está aproveitando para ter um conhecimento, tá? Um conhecimento técnico, prático, para que ela possa se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional, que ela possa desenvolver o seu poder pessoal. Dedique-se por assunto com tempo suficiente para ser pesquisado e apresentado. Esse é um assunto que eu já domino, então não tenho muita pesquisa que fazer, só atualizo em relação às redes sociais e internet. Fale sobre o ângulo que o auditório ainda não tenha ouvido falar. Por isso que nós estamos tratando aqui de um assunto sobre uma nova vertente. Até a metodologia de abordagem do tema oratória é diferenciada, através de 1 hora por dia, durante 7 dias em lives. Então nós estamos abordando de uma forma diferenciada. Isso tudo é inovação, porque normalmente eu também me limitava, que eu só dizia que se fazia o curso se fosse presencial. E agora eu estou fazendo o curso gratuitamente aqui, é como se fosse um mini curso na internet, de 7 dias, em que você vai aprender muita coisa sobre oratória. E volto a repetir, se você não assistiu às lives anteriores, elas estão no Instagram e a outra parte está lá no YouTube. Então você pode acompanhar as aulas, porque elas têm uma sequência, tá? Segundo, determine os seus objetivos. Isso já tinha pontuado no início da fala, que é o seguinte: o que você de fato deseja obter com a sua apresentação? O que eu quero obter com essa apresentação aqui também? Eu vou me referir ao meu desejo aqui, é que as pessoas possam se comunicar melhor. E a partir do momento que eu trago, e isso acontece, gente, na internet não é segredo, vou trazer para vocês aqui, quando eu trago um conteúdo gratuito e demonstro para você que tem o domínio desse conteúdo e que apresento ele de forma didática, prática
eu também me credencio para que você possa, no futuro, quem sabe, me contratar ou me chamar para ministrar o curso lá da sua empresa, ou para ministrar o curso, ou você mesmo vai se matricular num curso que eu tenha ofertado, ou você como advogado, ou como profissional liberal, quer melhorar sua comunicação com o público, você tem a oportunidade de ter uma referência de alguém que você conhece, de alguém que você já viu falando, e aí isso também me credencia, isso gera a autoridade, não só que eu já tenho, de onde eu sou credenciado para ministrar, mas gera autoridade também na internet, porque aí você vai dizer, ó, sobre live, sobre internet, sobre comunicação e oratória na internet, quem ouvi falar foi o Ladilson, e aí quando você lembrar fica muito mais fácil para você acessar o meu Instagram, meu YouTube e verificar essas informações. Quais são as verdadeiras causas que o motivam a falar? Tá? Qual é a causa que te leva a falar? A causa que me leva a falar é expor as minhas ideias, é expor o meu pensamento, a minha concepção sobre determinado assunto. Mas não só isso, desenvolver também o meu poder pessoal. Como a gente falou na primeira aula, por isso que eu digo que você não pode perder a primeira aula, que você vai entender que a oratória, a comunicação, ela transforma vidas. E eu tenho transformado não só a minha, mas das pessoas que passam pelo meu curso, que são os meus alunos, elas também são transformadas através da comunicação. E quando você transforma as pessoas, tem uma sensação muito boa, gente, que acontece aí. Quando você cresce, contribui com outras pessoas, com aquilo que você aprendeu, e você compartilha isso, entendeu? Você vê o crescimento das pessoas e o que ocorre quando isso acontece parece mágica. As pessoas ficam gratas, elas ficam agradecidas a você pelo conteúdo que ela teve e aquilo como foi transformador na vida dela, tá? Determine os objetivos. Ainda alguns objetivos de uma apresentação são, primeiro, dentre os objetivos, 1. Informar. Você pode ter o objetivo de trazer uma informação. Normalmente essa comunicação é numa reunião em que você faz um informativo. Persuadir e motivar. A ideia que nós estamos trabalhando aqui é essa, persuadindo você a exercitar sua oratória, a exercitar sua comunicação. Então, tudo bem, dona Jaci? Isso aqui ajuda você a desenvolver a sua comunicação e a motivar você a buscar algo mais, além, sair da sua zona de conforto, porque a comunicação lhe possibilita sair da sua zona de conforto para você buscar mais, para você querer mais, para você crescer e contribuir com outras pessoas também com aquilo que você aprende, tá? Segundo, entreter. Tem gente que usa a comunicação para entreter. Entreter é, por exemplo, o humorista. O humorista faz uma explanação, conta uma piada, faz um show. Então, tudo isso aí, para entreter, você usa a comunicação, seja no palco do teatro da vida ou no palco do teatro mesmo, das peças de realização que a gente vai para assistir. Então, é usada a comunicação para entretenimento, tá? Promover-se. Promover-se também é um dos meus objetivos aqui. Aí você vai dizer, mas é chato, o cara está se promovendo. Não, gente, isso não é errado. As pessoas se promovem quando elas vêm numa internet e trazem um conteúdo gratuito que contribui com a vida das pessoas. De alguma forma eu estou contribuindo, mas também eu estou me promovendo. Como é promover? Eu me tornei conhecido na área da comunicação. Se você que está acompanhando essa live não sabia que eu era da área, agora você está sabendo. Muita gente já sabia, e tanto é que eu sou convidado, contratado para fazer palestras, quem foram os meus alunos na faculdade, no local onde eu trabalho, mas as pessoas que estão na internet não sabiam. Então quem vê e está acompanhando essa live também sabe hoje que é uma ferramenta que eu domino e que eu contribuo com outras formações, com outras pessoas que já passaram pelos meus cursos. O próximo ponto é conhecendo os ouvintes, que a gente falou também, que é importante você saber escutar, tá, gente? Tá? E existe uma diferença entre ouvir e escutar. Algumas pessoas não conseguem se concentrar. A diferença entre o ouvir, todo mundo ouve. Mas, aliás, todo mundo escuta. O ouvir, você interpreta também, tá? Quando você ouve, você faz a interpretação, você faz uma análise, isso acontece automaticamente. Algumas pessoas não conseguem se concentrar. Isso também a gente abordou no dia de ontem, tá? Isso são vários fatores que influenciam. Às vezes são fatores pessoais ou ambientais. Às vezes os pessoais, como a gente disse, está relacionado às próprias concepções que a pessoa já tem, ou ambientais. É o ambiente que está influenciando nisso também. A plateia deseja o seu bom desempenho como orador, ouvir informações úteis, atividades profissionais ou para a sua vida pessoal. Então, o que nós estamos trazendo? Um assunto que é do interesse. Quando eu digo para você que isso vai te ajudar, que a comunicação te ajuda no seu relacionamento pessoal, te ajuda nos contatos que você estabelece e você cresce e cria o seu poder pessoal, isso te ajuda muito.
e resolve os problemas que as pessoas têm com a comunicação. Isso ajuda também nesse sentido. As questões que precisam ser respostas para conhecer melhor o público, dê a eles informações apropriadas. O que eu estou trazendo aqui? De forma organizada, informações que vão te ajudar a melhorar a tua comunicação. As características do público também influenciam na tua apresentação, tá? E uma coisa que você deve observar sempre, que eu coloco aqui, que verifique o local e as circunstâncias da apresentação. Já mencionei isso, você vai lá para checar antes, para evitar o excesso de confiança. Você avaliar, tem alguém organizando, já está tudo pronto, aí você chega lá, você acaba tendo uma frustração. Dizem que não é bom você ter o plano B, você só tem um plano A. Mas se você está preparado, não deu para ligar a projeção. Já aconteceu comigo algumas vezes, não deu para ligar a projeção, não deu para ligar o notebook, não ligou o notebook, não ligou o retroprojetor, ou faltou o som. Você não pode, em hipótese nenhuma, fazer reclamação dessa situação e nem começar se desculpando quando você começar a falar. Você vai lá e dá o seu recado, embora algumas pessoas reclamem do calor, está quente e tal, você vai lá e continua passando a sua mensagem. Porque tem uma pessoa reclamando, mas pode ter 80 ali te ouvindo e prestando atenção e querendo receber a tua mensagem. Então mantenha sempre o foco nesse sentido. Quando eu disse faça pesquisa e escolha as informações, eu tenho algumas sugestões aqui. Primeiro, comece a pesquisa e a montagem da apresentação pelo assunto central. Você põe um assunto central que você vai abordar, então ele é a matriz que vai servir de parâmetro para que você possa trazer os pormenores que vão complementar aquele assunto. Não censure, tá? Se você for tratar do assunto, mesmo que tenha uma corrente divergente, não faça uma censura prévia. Traga também a posição do outro, que você diz, olha, meu posicionamento pode ser, você pode se posicionar, meu posicionamento é esse aqui, embora eu conheça o posicionamento, e levante alguns argumentos do posicionamento divergente, que ele também é razoável nesse sentido, mas discordo por isso, e você vai colocar sua opinião, para que você possa quebrar a hostilidade. Nós tratamos essa parte com maior profundidade na aula de ontem. Recorra a seus próprios conhecimentos. Você já é um cabedal de conhecimento. Ao longo da vida nós vamos acumulando informação. Então você já tem informações que podem concatenar com o assunto que você está abordando. Nós fazemos isso aqui direto, sobre as apresentações, aquilo que a gente tem, a gente vai complementando e recheando a aula, não para encher linguiça, mas para demonstrar, para ilustrar, para exemplificar. Então é esse o ponto. Você não pode, por exemplo, não tem o que falar, o teu tema central está fraco, a tua palestra está rasa, não está contribuindo, não tem profundidade, aí você começa a falar dos pormenores e eles passam a ser mais valorizados do que o conteúdo central, que no caso aqui é a comunicação. Converse com outros especialistas. A ideia é que você também consulte outras pessoas para tratar do assunto que você vai abordar. Por exemplo, eu, quando ministro o curso, eu tenho um parceiro, que é o Jonathan, que ele sempre vem, quando eu tenho uma turma para ministrar de oratória, ele vem com a parte da fonoaudiologia, dos exercícios da fonoaudiologia. Então, ele complementa com um conhecimento que ele tem técnico na área, porque ele tem formação, e ele faz 1 hora de exercício com a turma, prepara a turma para que a turma possa se comunicar. Então, isso faz parte também do processo de formação de um curso de oratória. Por exemplo, consulte aqui na pesquisa, consulte bibliotecas, livrarias e arquivos e jornais. Tá? Hoje a internet é um mecanismo adequado também para você fazer essas pesquisas. Mas, por favor, quando for fazer pesquisa, evite alguns sites que são aqueles de compartilhamento de informação em que qualquer um pode colocar a informação lá. Um exemplo disso, ainda tem muita crítica, você pode, para ter uma noção das coisas, é o Wikipédia. Mas o Wikipédia não tem uma profundidade científica. Se você tem um público que você vai falar e é um público acadêmico, evite utilizar a informação escolhidas do Wikipédia. Procure sites, Cielo, por exemplo, sites que concentram pesquisas científicas. Se você vai abordar um tema, por exemplo, neuroeducação, é um tema que eu abordo também. E aí eu vou pesquisar um site de pesquisas acadêmicas, porque ali você vai ter um embasamento científico para falar sobre aquele assunto, e aí você vai dar profundidade na sua explanação, na sua fala. Agora, se você pega recortes, jornais, essas coisas que estão no dia a dia aí, ou matéria, ou até mesmo das redes sociais, pega chaves, palavras, às vezes não é. Eu vi muita gente já atribuindo frases em redes sociais a filósofos, a escritores que não são deles. Se você for buscar, às vezes está lá na origem, você vai ler, quando você lê os clássicos, você consegue identificar de onde vêm as frases. Às vezes são frases bíblicas que as pessoas usam e atribuem a uma pessoa porque alguém disse, aí a pessoa viu numa palestra, ouviu numa live, já anotou como se fosse da pessoa. Porque as pessoas hoje
com a velocidade da informação que é produzida, não se dá o devido crédito. Então tome cuidado com essa parte, quando for fazer pesquisa, procure dar um cunho de profundidade, aquilo que realmente é relevante para que possa contribuir com a vida das pessoas. Consulte filmes, e nós fazemos aqui também nesse Instagram, dicas de filme. Tem um filme que nós indicamos aí sobre esse momento de pandemia, que a gente está falando aí, que é O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury. É um filme que eu gosto muito e eu recomendo para vocês também assistir. Se você está falando sobre comunicação e oratória, você vai direcionar para os filmes que são relacionados a essa área. Nós temos um que foi feito há algum tempo atrás, que era de um gago, um filme de Hollywood. Eu não lembro o nome do filme agora, mas é um filme que eu sempre indico no curso também, que complementa e ajuda as pessoas a melhorarem a sua comunicação. Visite o local, que é o outro ponto que a gente coloca aqui, você vai fazer também, ainda sobre a pesquisa, monte um arquivo, tá? Se você está pesquisando, aquilo que é pesquisa, salve, monte uma pasta, coloque os arquivos, ou pelo menos se for o arquivo de livro, você vai separar para que você possa fundamentar suas explanações. Separe e relacione as informações. Esse aqui também é um ponto muito interessante que a gente está trazendo aqui para você, ó. Nessa primeira parte aqui, nós abordamos, você aprendeu a escolher o assunto, determinar os objetivos e como conhecer os ouvintes. Você aprendeu também a identificar o local e as circunstâncias da apresentação. Além disso, como fazer a pesquisa e selecionar as informações. Então, isso aqui foi abordado nessa primeira parte. Nós vamos continuar com mais uma parte dessa aula aqui, para que a gente possa dar o fechamento, porque a aula ela tem a duração de 40 minutos. E a gente vai falar um pouquinho com você aqui hoje sobre o vocabulário, tá? Sobre o vocabulário, eu quero dar uma sugestão de livro aqui para você melhorar a comunicação com o público e o desenvolvimento do seu poder pessoal. Eu indico um livro aqui que é do Andrew Carnegie, que é Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, tá? Esse livro também é um que complementa o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. São livros que são interessantes para você aprimorar o seu conteúdo. Um dos grandes problemas no vocabulário das pessoas é o seguinte: dificuldade ocorre porque as pessoas não sabem exatamente o que vão dizer, não encontram as palavras necessárias para expressar suas ideias. Isso acontece muito. É sempre bom valer-se de um vocabulário mais ativo. O que é um vocabulário mais ativo? É um vocabulário composto por palavras com as quais nos expressamos nas situações em que nos sentimos mais à vontade. É como se fosse um bate-papo, o dia a dia. Se você tem uma palavra mais difícil, tente trazer ela para o seu cotidiano, usar uma palavra do seu cotidiano, porque assim você não tem aquilo que é chamado de branco na explanação. Se você lê uma palavra na sua pesquisa e está trazendo ela do seu vocabulário para cá, como ela não faz parte do seu cotidiano, da sua conversa coloquial, tá? Do diálogo coloquial que você estabelece com as pessoas, você vai ter dificuldade de lembrar dessa palavra na hora de uma explanação. Então a minha sugestão é que você faça isso, tá? Procure palavras que façam você se sentir mais à vontade, tá? Em determinada circunstância, a comunicação precisa ser revestida de formalidade. Eu digo sempre isso, que é em especial quando você tem uma apresentação na área jurídica, que você tem que respeitar os pronomes de tratamento, Vossa Excelência, quando vai se referir, magistrado, entendeu? Então, dependendo da situação, você vai ter esses ambientes em que você vai ter uma formalidade, não só na vestimenta, mas também no vocabulário, como você vai tratar as pessoas. E a dica que eu trago para vocês aqui é o seguinte: use um vocabulário simples, o mais simples possível, tá? E continue falando com naturalidade, como se fosse um bate-papo, como a gente está fazendo aqui, tá? Claro que eu estou usando os slides para organizar as ideias aqui. E algumas coisas eu peço para você. Primeiro, fuja da vulgaridade. Como é que você foge da vulgaridade? Evite palavrões ou gírias, tá? Evite as gírias e os palavrões na sua fala, porque isso compromete a credibilidade daquilo que você está falando. Então isso aí é uma alternativa importante, você tem que se policiar. O outro ponto é cuidado com o vocabulário rebuscado. Características e formação intelectual às vezes prejudicam, porque você tem um avanço intelectual muito grande. Por exemplo, eu tenho uma linguagem acadêmica muito forte, mas aqui numa live como essa, eu procuro usar a linguagem mais próxima do público em geral, porque uma linguagem mais acadêmica aqui, consequentemente, ia fazer esvaziar a sala e o público não ia querer assistir as demais lives, ou não ia voltar para assistir as outras. Avaliar a capacidade de compreensão dos ouvintes, porque quando você usa um vocabulário rebuscado, você prejudica que a sua mensagem possa atingir um público maior, porque tem gente que quando estiver te ouvindo lá vai dizer o seguinte: opa, peraí, isso está muito complicado para mim. A pessoa já desvia a atenção da sua fala, daquele conteúdo que você está trazendo, e vai fazer outra coisa. Ou ele vai começar a pensar em outra coisa, mesmo estando presente. Ela está de corpo presente, mas a mente já está muito longe. Já viajou. Por quê? Porque você afugentou.
entendeu? Quando você usou um vocabulário mais rebuscado. Isso se justifica quando você está no meio, por exemplo, acadêmico, em que todo mundo ali está com uma linguagem, tem uma linguagem rebuscada, aí é tranquilo, você pode dar um passeio nesse sentido. Restringe o vocabulário técnico, características de cada atividade profissional. Por exemplo, se você vai falar para a área jurídica, no meu caso, aí eu vou usar a linguagem jurídica, o habeas corpus, habeas data, que ninguém sabe nem o que é, muitos que estão aqui não sabem nem do que eu estou falando. Então essa linguagem técnica você vai usar quando o público for o público técnico e a sua palavra, a sua palestra ou a sua comunicação for técnica. Tá? Entrevista para emissora de rádio ou televisão. O que acontece, gente, aqui? Na entrevista de rádio ou televisão, você também vai ter que usar uma linguagem que seja mais adequada a esse público. Tá? Atente para a propriedade do estrangeirismo. Característica dos ouvintes. Por exemplo, preferências e expressões sem correspondente em nosso idioma. Pronuncie as palavras de forma correta. Tá? E às vezes, na pressa, a gente acaba cometendo erros. Mas se você... Eu vou dizer para vocês, eu estou há 6 dias transmitindo lives aqui. Pode ser que uma ou outra palavra tenha engolido um S, que às vezes acontece. Eu já fui assistir depois e a gente consegue observar os erros. Por isso que é importante, se você está exercitando e assistindo essas lives, pegue o seu celular, grave e depois assista, para você verificar. Escolha um tema, prepare tudo de acordo com o que nós trouxemos aqui para você, prepare essa palestra e eu vou te pedir o seguinte, você grava. E se você gravar e amanhã estiver na live e quiser compartilhar ou falar sobre o que você viu, o que você ouviu e o que você aprendeu aqui, vai ser o momento amanhã para que a gente possa fazer o exercício para desbloquear dos medos que você tem de falar em público. Tudo isso a gente vai tratar na live amanhã, tá? Continuando, gente. O melhor vocabulário, qual é? Tenha o sentido é o vocabulário que tenha o sentido do seu pensamento. Esse é o melhor vocabulário. Desprovido de vulgaridade, que não seja rebuscado e que seja apropriado ao nível intelectual dos ouvintes. Tá? De acordo com a plateia, você vai definir aí o seu vocabulário. Tá? Adequado também à atividade profissional. Faça-o com palavras simples. Aprimore. Tá? A palavra perfeita é uma só. E aqui o que a gente viu no vocabulário? Primeiro, a importância de um vocabulário simples, ativo e sem vulgaridade. E depois, identificando o cuidado com o vocabulário rebuscado, técnico e os estrangeirismos. E terceiro, o melhor vocabulário a empregar. Então essa é outra parte da aula aqui que nós trouxemos para você, que vai te ajudar a aprimorar o teu conteúdo e o teu conhecimento sobre esse assunto. E o último assunto que nós vamos abordar mesmo, agora sim, eu prometo que é o último, é sobre a síntese e objetividade do discurso, tá? Primeiro, o que significa falar com objetividade? Não significa falar pouco. Vocês observaram que aqui numa live eu estou trazendo bastante o conteúdo, mas estou sendo objetivo, direto ao ponto. Essa é a chave, direto ao ponto. Você tem que ir direto ao ponto, tá? Analise em relação ao conteúdo e a sua finalidade, tá? Você tem que verificar se realmente está de acordo com a finalidade que você almeja alcançar com a sua comunicação. Passe informações de forma a persuadir os ouvintes a prestarem atenção, a ficar ligado, antenado naquilo que você está trazendo. Fala mais depois de completar a mensagem. Por exemplo, você terminou de expor, complemente, evite ficar falando muito depois de ter passado a mensagem. Se você foi objetivo, trouxe a mensagem, o que você pode pedir é um feedback para a plateia que está te ouvindo, porque isso vai ajudar você também a sentir se realmente as pessoas estão compreendendo aquilo que você está falando, tá? E mais, analise antes qual é o assunto, gente. Por exemplo, identificar o tema que você vai abordar, relacionar os argumentos, eliminar os mais frágeis, porque você já faz um crivo. Quando você está preparando, essa é a fase da preparação, você elimina aquilo que não é interessante e que não é relevante para a mensagem que você está trazendo. Você às vezes pega um livro para ler e você vai ver que o livro ele traz muita coisa. É igual você pegar o livro, quando você faz um resumo, você não tira somente aquilo do livro que é interessante, que é relevante, que traz a mensagem que você quer. Na sua comunicação tem que ser do mesmo jeito. Você tem que ser objetivo. Hoje, com a velocidade que as informações são produzidas e com o tempo cada vez mais escasso das pessoas para se dedicar a estudar e aprender algum assunto, fica mais complicado. Então, seja objetivo nesse sentido, tá? Relacione os argumentos, elimine os mais frágeis, suprima o que for supérfluo, use o que for consistente, verifique as objeções também, tá? Verifique se tem objeções em relação àquele assunto para que você possa tratar também. Até que ponto os ouvintes estão preparados para ouvir sua mensagem, tá? Os ouvintes já sabem do assunto?
E aí você vai fazer uma sondagem, se ele já conhece. Os ouvintes sabem qual é o problema que deseja solucionar, o histórico das relações atuais, das etapas que deseja cumprir. Tá? Para ser objetivo, a regra de ouro que eu trago aqui para vocês é enxugar a sua mensagem. Prepare um roteiro enxuto. Traga um exemplo, no máximo, para cada temática, para aquele assunto que você está abordando. Porque aí você vai conseguir prender a atenção da sua plateia, você vai ser objetivo e levar a sua mensagem adequadamente. Tudo isso vai ajudar. Veja se os ouvintes compreenderam também sua mensagem. Se for necessário esclarecer melhor o assunto já transmitido, você pode usar uma ilustração, uma imagem, ou até mesmo exemplos concretos, que é o que eu acabei de falar para você aqui também. E lembrando sempre, sua apresentação tem que ter um início, o meio, o desenvolvimento e a conclusão. Uma introdução simples e rápida, agradecendo, mostrando os benefícios. Foi isso que eu fiz quando falei da importância. Eu mostrei os benefícios da comunicação para uma vida profissional. Prepare com antecedência o que você vai falar, o que você vai dizer. E prepare também a sua conclusão. Porque se você faz isso, você já sabe o que vai fazer e as pessoas vão te acompanhar dessa forma e vão aprender com base naquilo que você está trazendo. Porque elas sabem que aquele conteúdo, o objetivo dele, ele é certo, direto e vai trazer aquilo que ela quer para que ela possa crescer profissionalmente, tá? Aqui você aprendeu nessa parte o significado da objetividade no discurso. Você identificou o assunto e relacionou os argumentos. Como é que você faz isso? Identifica o assunto e relaciona os argumentos. Aprendeu como verificar se os ouvintes estão preparados a entender a mensagem e viu que o início e a conclusão do discurso precisam ter um fecho. E eu queria dar o fecho aqui com uma mensagem que eu trouxe aqui para vocês, para que a gente possa finalizar essa live. Se tiver alguma pergunta, a gente pode fazer, tá? Olha só, vou deixar uma mensagem aqui, que é do livro que eu estou lendo, A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. E ele diz o seguinte aqui, num dos capítulos, na página 59. A vida é curta. Por isso, não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-la limpo. Quando você for, isso aqui fica uma reflexão, quando você for preparar a sua apresentação, não faça um rascunho, já faça a apresentação direto. E chegue lá e dê o seu melhor, faça o seu melhor, conquiste a plateia, use as ferramentas que nós trouxemos aqui para você, que vai aprimorar ainda mais sua comunicação. Isso vai melhorar muito para você, tá? Eu espero ter contribuído com você. Nós estamos chegando aí nos 40 minutos. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Deixar a pergunta. Ou se você não tiver pergunta agora, ou lembrar depois, lá nesse vídeo, que vai ficar disponível lá no YouTube e também no Instagram, você deixa o seu comentário e a sua pergunta ou manda um direct que eu vou te responder tranquilamente, tá? Eu espero ter contribuído com você, eu espero que esse conteúdo faça sentido para você, que você possa melhorar a sua comunicação. E quando a gente está falando aqui, gente, sobre melhorar a comunicação significa também você melhorar os seus relacionamentos, não só no seu ambiente de trabalho, mas também melhorar os seus relacionamentos em casa, com a família, com seus filhos, com a sua esposa. E eu queria desejar para todos que hoje é dia 12 de junho, um feliz Dia dos Namorados. Tem uma postagem aí no feed também do Dia dos Namorados. Marque lá a pessoa que você ama, mesmo à distância. Se ela não pode estar perto, se é seu namorado ou sua namorada, está distante, você não pode ter contato agora, deixa um abraço lá para ela, lá, se ela tá, marca nessa postagem, que ela vai ficar muito feliz de saber que você lembrou dela aqui também pelas redes sociais, tá? Um forte abraço para você, até mais, espero ter contribuído contigo e te aguardo amanhã, às 17 horas, na live final da Comunicação e Oratória. Tchau, gente! Beijão, forte abraço!